tudo bem? Sou João Batista. Estamos iniciando mais um webinário da lista de webinários JB Max e o assunto de hoje é segmentação de mercado. Muito bem, vamos iniciar com alguns conceitos básicos da segmentação de mercado. Primeiro conceito do que é mercado. Mercado é um grupo de pessoas e ou organizações com necessidades a serem satisfeitas, com dinheiro e disposição para gastar. Um outro conceito é que mercado é um grupo de indivíduos com alguma expectativa a ser satisfeita. E temos ainda um terceiro conceito, que mercado é um local teórico ou não, em virtude da internet, local teórico ou não, do encontro regular entre compradores e vendedores. Se o assunto é segmentação de mercado, entender o que é mercado é primordial. E quando nós falamos de segmentação de mercado, é comum as pessoas terem dificuldade de conceituar mercado. Portanto, estão aí os três conceitos do que vem a ser o mercado. Agora, nós podemos realmente ver o que é segmentação de mercado. E também o conceito de segmentação de mercado, que é o processo de dividir e identificar no mercado os seus diversos segmentos, escolhendo os segmentos de melhor atratividade para a empresa, objetivando conhecê-los bem para melhor atendê-los. O exemplo de segmentação que nós estamos vendo aí é o exemplo de segmentação de mercado e nós usamos o segmento vestuário. Diante de vários segmentos dentro do segmento vestuário, a empresa escolhe atender o segmento de roupas de números especiais infantil feminino. Então, olha só, dentro do segmento vestuário, nós temos homens, números especiais infantil feminino, casual, social, festa, esportivo, esportivo fino, jovens, senhoras, infantil feminino, e a empresa prefere trabalhar números especiais, porém voltado para o segmento infantil feminino. Então, o que é isso? É exatamente o que o conceito apresenta. Dividir o mercado em seus diversos segmentos e a empresa escolhe um ou mais segmentos que ela deseja atender. Essa, portanto, é uma decisão da empresa. E, mais uma vez, esse conceito é mais didático. O conceito mais usual que nós vemos de segmentação de mercado, que é o processo de identificar o público-alvo da empresa. Esse conceito é direto, objetivo, e é exatamente isso que propõe a segmentação de mercado. Identificar o público-alvo da empresa. E a importância de identificar esse público-alvo é que, a partir desse conhecimento, a empresa poderá, então, definir suas estratégias de atuação no mercado. Ou seja, qual produto ela irá produzir? Qual o preço que ela poderá cobrar pelo seu produto? Onde irá distribuir o seu produto e como irá se comunicar e divulgar o seu produto? Ou seja, se ela não sabe quem é o público-alvo que ela vai atender, ela não sabe qual produto produzir, nem o preço que vai poder cobrar, nem onde vai distribuir, muito menos como vai comunicar e divulgar esse produto. Então esta é a importância básica da segmentação de mercado, que é o processo de identificar o público-alvo, como nós já vimos. E essa, já falei anteriormente, volto a afirmar, esta é uma decisão que cabe somente à empresa. Ou seja, definir e determinar quem ela quer atender no mercado. Bom, lembrando, não existe produto no mundo cujo público-alvo seja todo mundo. Por mais amplo que seja o target, o público-alvo, ou o número de segmentos que ela busca atender. Portanto, segmentação de mercado, segmentar o mercado, é o primeiro e mais importante passo empresarial mercadológico. Deve anteceder todas as ações de marketing, inclusive a própria criação da empresa. Antes de criar a empresa, busque entender quem é o seu público-alvo ou quem você quer
atender, né? Esse passo é realmente o primeiro e o mais importante dentro de qualquer empresa. No mercado, existe uma diversidade enorme de pessoas que consomem. Nem todos os consumidores que compram calças querem ou preferem usar jeans. E nem todos que consomem cerveja preferem as cervejas escuras. Entre as empresas, acontece da mesma forma. Nem todas as que usam computadores desejam ou precisam da mesma configuração. O que significa isso? Significa que existem grupos de consumidores com desejos, necessidades, preferências de compra e comportamento de uso do produto totalmente diferentes. Nesse caso, vocês podem observar as revistas. Se nós formos ver a quantidade de revista que existe numa banca bacana, a gente vai perceber que parece até infinito. Mas cada revista tem um segmento específico de pessoas que ela quer atender, sabe quanto pode cobrar para esse público, sabe onde distribuir para que esse público tenha acesso e mais, sabe como se comunicar com esse público-alvo que ela determinou. Então, quando você chega numa banca de revista, você consegue vislumbrar realmente uma quantidade enorme de segmentos e cada revista tem o seu segmento específico e muito bem detalhado. Na medida em que nos aproximamos de um mercado, notamos que ele é extremamente heterogêneo, ou seja, diverso, variado, composto de diversas áreas, camadas, que chamamos em marketing, nós chamamos de segmento. Então, o conceito do que é segmento, brincando, né, eu costumo dizer que segmento é um grupo de indivíduos com padrão de resposta semelhante ao dado de de marketing. Mas isso é muito complicado, você ouvindo isso tudo de uma vez, e aí nós vamos definir. Na verdade, segmento é um grupo de consumidores reais e ou potenciais, com desejos e necessidades, sistema de valores e um padrão de resposta semelhante a um dado estímulo de marketing. Dado estímulo de marketing, nós entendemos que é toda a forma que a empresa utiliza para se comunicar com seu público-alvo. Então, de uma forma bem simplista, segmento é o grupo de consumidores que consomem determinado produto. Isso é um segmento. Como nós vamos ver alguns outros conceitos, né? O que é segmento-alvo? Segmento-alvo é um segmento, grupo de indivíduos com padrão de resposta semelhante a um dado estímulo de marketing, porém, com perfil e potencial desejado pela empresa. É a empresa, mais uma vez, que determina quem ela vai atender e quem ela pretende atender, né? Para isso tem que ter o perfil e o potencial desejado por ela. E perfil são as características das pessoas que a empresa deseja atender. Por exemplo, num curso de inglês, a empresa define que ela vai atender pessoas de idade entre 6 e 16 anos, que sejam estudantes, da classe social AB, moradores da região X e por aí vai. Isso é ela que determina essas características, né? Ambos os sexos e tal. Então é ela que determina esse perfil. E também é ela que determina o potencial. E o que é o potencial? É a capacidade de pagamento sem sofrimento. O que isso significa? Significa que, para o mesmo curso de inglês, as pessoas que essa empresa vai atender são pessoas com renda familiar ou pessoal, conforme o caso, acima de 20 salários mínimos. Por quê? Porque anteriormente ela definiu que iria atender a classe social A e B. E a característica é que ganha acima de 20 salários mínimos. O valor da mensalidade não pode ser igual ou superior a 20%, a 25% da renda familiar, ou seja, da renda pessoal, conforme o caso, né? Ou seja, a parcela que ela vai cobrar não pode ficar acima disso. Se a parcela ficar acima disso, significa que as pessoas vão pagar com sofrimento, né? O pagar com sofrimento significa isso. Porque qualquer coisa que acontecer com a sua renda, a primeira que você vai deixar de pagar é aquela que consome a maior parte da sua renda, porque aí você consegue atender vários outros compromissos financeiros, né? Portanto, o segmento-alvo é o segmento, é o grupo de pessoas que tem perfil e potencial que a empresa quer atender.
ok? Não pode ser perfil ou potencial, tem que ser perfil e potencial, que é o que a empresa deseja atender. E mais alguns outros conceitos. Segmento marginal é o segmento que compra da empresa, mas não é alvo. Ou ele não tem o perfil, ou ele não tem o potencial, ou não tem os dois, né? Mas ele compra, né? O office boy, por exemplo, que compra roupas de marca. Na verdade, ele ganha um salário mínimo, mas compra roupa de marca, junta, financia, parcela, faz de tudo, aí ele consegue comprar. Esse é o segmento marginal. Ele não é alvo da empresa, mas ele compra. Apesar de ser cliente, e cliente significa o indivíduo que compra mais de uma vez na empresa, ele não tem o perfil nem o potencial do segmento que a empresa deseja atender. O que ela vai fazer com esse cliente? Na verdade, ela vai deixar continuando comprando, né? Ela só não vai direcionar os esforços de marketing para ele, porque ele não é alvo da empresa. Então, isso também tem que ser bem entendido. E o outro conceito é o segmento lateral. O que é o segmento lateral? É um segmento que não compra da empresa, ele não é alvo da empresa, mas ele indica a empresa. Ele conhece e ele indica a empresa. Impossível imaginar alguma coisa nesse sentido. Mas os médicos que receitam os medicamentos, eles não são público-alvo daquele medicamento, né? A gente costuma dizer que ele é um segmento lateral exatamente por causa disso. O meu irmão é médico, ele precisa de sofrer do coração para ser um cardiologista? Não, não precisa. Então, o cardiologista é um segmento lateral. E esse segmento lateral ele é tão forte que ele acaba envolvendo todos, uma grande parte, melhor dizendo, uma grande parte da receita da empresa, da verba de marketing, ele acaba absorvendo, né? Os pintores, por exemplo, ao indicar determinada marca, indicar e até mesmo exigir determinada marca, isso aí ele está sendo pertencendo ao segmento lateral. Para estes segmentos, ou para o segmento lateral, as empresas devem identificá-los e desenvolver o PARE, que é um programa de agradecimento e reconhecimento por indicações, premiando-os pelas indicações, incentivando que eles façam mais. Um exemplo está aqui o programa de indicação premiada do JB Max, né? Quando você indica as palestras do JB Max, você ganha uma porcentagem dessas palestras e acaba ganhando muito mais a cada indicação que você faz. Bem, nós estamos falando de segmentação de mercado, mas para segmentar o mercado, eu preciso de me embasar em 4 bases utilizadas na segmentação de mercado. A primeira é o perfil geográfico. O que significa isso? Que eu preciso primeiro localizar o meu target, localizar o meu público-alvo, saber onde que ele está localizado para que eu possa direcionar as minhas ações. Os mercados são divididos em regiões, estados, municípios, endereços, telefones, CEPs, periferia, urbano, rural, obedecidos critérios geográficos. Mas hoje nós estamos falando de localização. A localização hoje ela é bem mais ampla, porque nós temos a internet que extrapola esses limites de distância entre o fornecedor e, obviamente, o público-alvo, o cliente. Mas nós temos que entender que onde que ele está localizado, ou quem está acessando mais é de onde, isso é o fator, a base geográfica ou perfil geográfico. A outra base, que é o perfil demográfico, objetiva identificar o target. Os mercados são divididos por faixa etária, classe social, sexo, estado civil, ciclo de vida do indivíduo, profissão, renda, etnia, escolaridade, etc. E, na verdade, essa é uma maneira simples também, profissão também entra nessa classificação dos demográficos, e você vai usar essas informações desse perfil para definir quem que você quer atender, e aí fica muito mais fácil para você usando essas bases. Bem, essas duas primeiras bases, a demográfica e a geográfica, elas são as mais utilizadas. A gente vai ver mais na frente,
Por que elas são mais utilizadas? A maioria das empresas só sabem essas duas e não sabem as duas próximas que nós vamos ver. E a primeira delas é o perfil psicossociográfico. O que significa isso? Significa que eu vou caracterizar o meu público-alvo. Quando eu falo em caracterizar, eu estou falando, os mercados são divididos conforme seus comportamentos, valores, estilo de vida, esporte que pratica, como que curte o lazer, tipo de leitura, time que torce, entretenimento, cor preferida, filme de preferência e por aí vai. Sobre as personalidades, temperamentos, crenças, religiões, tudo isso é o fator que vai caracterizar o público-alvo. E a quarta e última base, que é o perfil comportamental, que objetiva enquadrar o target. Enquadrar significa que as pessoas buscam, na verdade, alguns benefícios bem particulares. Objetivos de compra e quanto à intensidade de compra. Nunca comprou, compra esporadicamente, é moderado na sua compra, é de uso constante, é um viciado nesse tipo de produto, etc. Ou seja, além dos benefícios, como que ele se comporta no momento da compra. Né? Aqui entra a questão do que ele está buscando atender ao adquirir o seu produto. Bem, na verdade, as empresas podem utilizar apenas uma dessas bases para segmentar o seu mercado. A base geográfica, por exemplo, vou abrir uma padaria onde não tem padeiros, ou não tem padaria próximo, ou alguma coisa nesse sentido. Eu estou usando apenas a base geográfica. E posso usar também somente a base demográfica, por exemplo, por faixa etária, por classe social, por profissão. Tudo isso estou usando apenas uma base para segmentar. Ou a combinação de mais de uma delas. Mas se você deseja realmente fazer uma segmentação bem feita e conhecer bem o seu público-alvo, o melhor é conhecer todas elas. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Agora nós vamos ver a segmentação de mercado passo a passo. O que eu tenho que fazer primeiro? Né? Primeiro, eu tenho que identificar o perfil desejado pela empresa, tendo como base e referência as bases geográfica, demográfica, psicográficas e comportamental. Ou seja, é a direção da empresa que define quem ela quer atender no mercado, com todas essas características. O segundo é conhecer o potencial do mercado. Através do IBGE, das prefeituras e órgãos afins, nós vamos obter informações sobre a região, número de habitantes ou mesmo características mais específicas, como famílias com criança até 2 anos, população mais idosa, por exemplo, casais sem filhos. Ou seja, eu consigo, através desses órgãos, IBGE, prefeitura e órgãos afins, eu consigo mais informações detalhadas sobre o potencial desse mercado. Já defini qual que é o perfil que eu quero atender, vi na região que eu quero fazer, instalar a minha empresa, se tem ou não aquele potencial que eu quero atender, e aí eu vou realizar a pesquisa de campo, identificando o perfil desejado definido no primeiro passo. E o quarto é selecionar os segmentos mais atrativos, ou seja, o segmento-alvo. Eu vou no mercado, identifico, seleciono e já no quinto e último passo, uma vez que eu já sei quem são esses meus consumidores que se enquadram dentro do meu público-alvo, eu vou direcionar os meus esforços de marketing através das estratégias do mix de marketing, que são produtos, preços, praças e promoções. E aí nós realizamos os 5 passos da segmentação de mercado. Segundo as pesquisas, apenas 34% das empresas têm o seu público-alvo bem definido, ou seja, conhecem bem as 4 bases da segmentação de mercado: geográfica, demográfica, psicossociográfica e comportamental. Se só essas empresas que conhecem o público-alvo, as demais pensam que conhecem o seu público-alvo, por conhecerem apenas 5% das informações sobre ele. Ou seja, conhecem apenas as informações geográficas e demográficas, por ser mais fácil, rápido e mais econômico adquiri-las.
eu havia falado anteriormente que a maioria das empresas conhece apenas as duas primeiras bases, né? Exatamente por quê? Porque as duas seguintes, que é a psicossociográfica e a comportamental, elas são mais caras, são mais difíceis de serem levantadas e apuradas dos nossos clientes. Mas as empresas que conhecem interagem com mais facilidade e, obviamente, são empresas líderes de mercado e estão na vanguarda do mercado, aí, atuando de uma forma espetacular. E o que as outras empresas que não conhecem o seu público-alvo, o que elas podem fazer para conhecer esses públicos? Ou seja, os seus públicos-alvo. Bom, para aquelas que não fizeram a correta segmentação de mercado antes de iniciar suas atividades, ou já tem muito tempo que fizeram, a solução é a segmentação interna. E o que é a segmentação interna? É o processo de identificar o público-alvo, que é a segmentação, porém tendo como base e princípio a sua cartela de cliente. Ou seja, a segmentação interna ela vai acontecer depois que você já tiver, obviamente, uma cartela de clientes. E como é que eu faço a segmentação interna passo a passo? Primeiro, eu vou estruturar, ou já ter estruturado, um banco de dados, um database marketing. É muito comum as pessoas terem um banco de dados, faltando dados, com dados que não interessam para a empresa. Muito bem, nós temos que estruturar, ou já ter estruturado esse banco de dados, para que a gente realize a segmentação interna. No segundo passo, é levantar ou identificar o perfil e o potencial dos meus clientes, identificando o segmento alvo e o segmento marginal. Os meus clientes, eles são compostos a minha carteira de cliente é composta de segmento alvo e segmento marginal. Aqueles que têm perfil e potencial que a minha empresa deseja atender e aqueles que compram, mas não têm o perfil, ou não têm o potencial, ou não têm os dois, chamado segmento marginal. Então, nesse segundo passo, eu vou avaliar dentro do meu banco de dados as quatro bases, né, do meu público-alvo. Ou seja, eu vou identificar onde que eles estão localizados, a parte demográfica, psicossociográfica e comportamental. Quando eu faço isso, obviamente, eu vou conseguir, então, selecionar o alvo, que é o que me interessa, né? Interessa a empresa é selecionar o alvo. Eu tenho todos os segmentos lá dentro, o marginal e o alvo. Eu vou selecionar o alvo e eu costumo dizer, brincando, que automaticamente eu vou selecionar o marginal, porque eu selecionei o alvo, os que restaram dentro da minha carteira de cliente são os considerados marginais. Não alvo da minha empresa, mas que continuam comprando também. E aí no terceiro passo, que é selecionar o segmento alvo, que é o que a minha empresa deseja, aí eu vou para o quarto passo, realizar o que nós chamamos de subsegmentação. O que é a subsegmentação? É o processo de classificar os clientes segundo a sua importância para a empresa. Eu vou avaliar rentabilidade, volume, frequência e potencial de compra. Resultado disso, eu vou classificá-los em super rentáveis, muito rentáveis, rentáveis, pouco rentáveis ou não rentáveis. Isso tudo me dá uma substância para que eu faça a segmentação dentro da segmentação de clientes. E aí eu possa direcionar melhor os meus esforços de marketing, que é exatamente a minha quinta e último passo da segmentação de mercado. Direcionar os esforços de marketing através das estratégias do mix de marketing. Na figura que nós estamos vendo aqui, eu tenho todos os meus segmentos junto na minha carteira, o segmento alvo e marginal, e vou separar e vou classificá-los segundo a importância deles para a minha empresa. Aqui nós vamos fazer um quadro analítico da segmentação de mercado. Nós temos os tipos, só existem dois tipos de segmentação, a segmentação de mercado e a segmentação interna. Mas eu tenho algumas diferenças entre eles, né? O tempo, por exemplo. Na segmentação de mercado, ela deve ocorrer antes que a empresa inicie as suas atividades, né? Exatamente como nós falamos anteriormente, para direcionar toda a atenção e o esforço de marketing
para o público-alvo quando ela abrir a empresa ou estiver em funcionamento. Já a segmentação interna é característica de ser realizada depois que a empresa já está funcionando. Ou seja, eu preciso de uma base que é a minha carteira de clientes. Então uma acontece antes e a outra depois. O foco. Como a segmentação de mercado ela acontece antes da existência da empresa, significa que na segmentação de mercado eu não tenho clientes, eu tenho apenas consumidor porque a empresa não existe. Né? E já na segmentação interna eu não tenho consumidor, eu tenho apenas clientes que fazem parte da base da minha organização. A terceira diferença é o local. A segmentação de mercado acontece no mercado, não existe empresa ainda, e a segmentação interna acontece dentro da empresa, ou seja, com base no banco de dados ou no database marketing da empresa. E finalmente os resultados. Com a segmentação de mercado, eu identifico o meu alvo, ou seja, o grupo de pessoas com perfil e potencial que a minha empresa deseja atender. E na segmentação interna, como ela já está atendendo, eu vou identificar o segmento-alvo, né? E automaticamente eu identifico o segmento marginal. Então, esse é o resultado quando eu realizo a segmentação interna. No próximo quadro, que é o quadro dos segmentos, nós temos 3 segmentos que nós estamos estudando. O segmento-alvo, o segmento marginal e o segmento lateral. Vale lembrar que não existe segmentação-alvo, não existe segmentação marginal, não existe segmentação lateral. Ok? Como também não existe segmento interno da empresa. Então, são esses 3 segmentos que nós vamos repassar aqui os conceitos para vocês fazerem uma análise desses 3. E a primeira é o processo de identificação. No segmento-alvo, eu posso identificar o segmento-alvo através da segmentação de mercado, antes de iniciar as atividades da empresa, ou depois que tiver iniciado a empresa, eu também vou identificar o segmento-alvo. Já o segmento marginal, eu vou identificá-lo só e exclusivamente através da segmentação interna. E o segmento lateral, eu não uso nenhum dos 2 tipos de segmentações, eu uso apenas a pesquisa com os clientes, perguntando como que eles ficaram sabendo da minha empresa ou do meu produto, e aí eu consigo identificar quem está nos indicando. E agora, o perfil e o potencial. O público-alvo, o segmento-alvo, tem perfil e tem potencial. O segmento marginal não tem perfil e não tem potencial, mas compra da empresa. E o segmento lateral não tem perfil, nem potencial, não compra da empresa e, portanto, ele não tem esse perfil nem esse potencial, mas ele indica os clientes para as nossas empresas. Bom, e na compra, e a compra na empresa? O segmento de mercado, segmentação de mercado, eles não compram. Na segmentação interna, eles compram. Por que o segmento-alvo na segmentação não compra? Porque a empresa não existe ainda. Né? Então, ele não tem como comprar. E o segmento marginal? O segmento marginal compra, apesar de não ser alvo da empresa, não ter perfil e potencial que a empresa deseja. E o segmento lateral? Ele nunca vai comprar da empresa, porque se ele comprar, ele muda de segmento. É característica do segmento lateral nunca comprar da empresa. Ele não tem perfil, não tem potencial e não compra da empresa. E nesse quarto item aqui das diferenças, o que fazer após identificá-los? Para cada segmento, você vai ter atitudes, estratégias e ações diferenciadas. Por exemplo, para o segmento-alvo, quando você identifica o segmento-alvo, você vai direcionar os esforços de marketing, que são exatamente a 5ª etapa, tanto na segmentação de mercado quanto na segmentação interna. A 5ª etapa é direcionar os esforços de marketing após tê-los identificado.
E o segmento marginal? O segmento marginal nós vamos avaliar a atratividade. Se ele for atrativo, existir alguma possibilidade de um empenho da empresa em torná-lo alvo, vamos fazê-lo. Do contrário, vamos deixar que ele continue comprando da nossa empresa, né? Então essa é uma característica. E o segmento lateral, uma vez identificado, nós vamos premiar as suas indicações e vamos mostrar para ele que nós temos um programa. É um programa PARE, Programa de Agradecimento e Reconhecimento por Indicações. É com ele que nós vamos fazer isso. Agora, alguns benefícios da segmentação de mercado. O primeiro é identificar e conhecer o público-alvo. O segundo, conhecer melhor a concorrência. Quando nós vamos conhecer o nosso público-alvo, automaticamente a gente conhece melhor a nossa concorrência. Nós vamos direcionar os esforços de marketing para ele, portanto, vamos ter um foco centrado nele. Vamos produzir o que o mercado deseja, ou seja, vamos produzir quase que sob encomenda. Essa é uma grande vantagem da segmentação de mercado, porque ao conhecer o público-alvo, nós direcionamos produtos específicos para eles e isso facilita a aquisição e a absorção dos nossos produtos. E no quinto, melhor alocação dos recursos humanos e financeiros. Não vamos gastar tempo, não vamos gastar dinheiro e nem com quem não é do nosso público-alvo. E em sexto lugar, nós temos o benefício de economia de tempo e recursos. Voltando à questão do foco, quando estamos focados, nós economizamos tempo e recursos para atingir o nosso público-alvo. E penúltimo, maior capacidade de responder rapidamente às mudanças no ambiente externo. Fizemos a segmentação, estamos próximos do nosso segmento-alvo, atuando, fica muito mais fácil responder a essas mudanças do mercado, né? E oitavo e último, mais informações sobre os fatores que afetam as operações da empresa no mercado, né? Ou seja, com fornecedores, com distribuidores, essa aproximação vai facilitar, então, obter essas informações, antevendo aí algum problema que possa surgir e que possa vir afetar as operações da empresa. Portanto, esses 8 benefícios da segmentação de mercado que são apontados aí, que vão facilitar e fazer com que as empresas executem essa segmentação de mercado. Bem, na nossa conclusão, a empresa deve iniciar suas atividades após conhecer o seu público-alvo. Esse é o primeiro passo empresarial mercadológico. Mas, se já iniciou ou já tem clientes e não fez a segmentação do seu mercado, faça a segmentação interna para conhecer o seu público-alvo, o seu target, e melhor direcionar as suas ações estratégicas. Quem não conhece o seu público-alvo, atira para todo lado e corre o risco de não acertar em ninguém. Bem, espero que vocês tenham feito aí uma leitura agradável e um aprendizado também agradável. E esse nosso webinário sobre segmentação de mercado termina aqui. Obrigado pela oportunidade. Baixe outros webinários acessando www.jbmax.com.br. E eu continuo à disposição de vocês. Através do meu e-mail, palestrantejbmax@gmail.com ou através dos meus telefones 9122-7438 TIM 8557-8079 OI ou pelo meu escritório através da NET 3267-3478. Bem, se você gostou, deixe seu comentário logo abaixo do vídeo, ok? Muito obrigado, tenha um bom dia.